Boa noite, Pelotas. Boa noite, minha querida Zona Sul. Gente, que coisa boa segunda-feira. Eu estar aqui de volta, apresentando este programa maravilhoso, que eu gosto muito. E hoje, como eu disse para vocês, como a gente anunciou nas redes sociais, eu ia receber escritores e poetas. Então, estou recebendo Heloísa Mangioroni, escritora e poetisa de Pelotas. Ela é historiadora e professora, faz parte do Conselho de Cultura Municipal aqui de Pelotas. Lançou seu primeiro livro, intitulado As Brumas de Pelotas, onde conta antigas histórias e lembranças aqui da cidade. Uma boa noite. Uma boa noite, Heloísa. Como é que vai? Tudo bem? Pode falar. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ai, prazer estar aqui. Boa. Não, o prazer é nós aqui, Pelotas, nós da TVC, receber vocês aqui. Nós estamos encantados com a presença maravilhosa, porque a gente sabe que essa noite, gente, vai ser uma noite totalmente cultural. Também temos aqui Cleia Drozzi, de São Lourenço. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Astrogildo. Boa noite, os telespectadores. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Cleia Drozzi, escritora e poetisa, professora aposentada, é presidente do CEL, Centro de Escritores Lourencianos, tem vários livros escritos, entre romances e livros de poesia. Também está aqui, quem você já conhece, faz parte do quadro, né, De Frente com Astro, nosso querido amigo Jefferson Luiz Moreira Dickmann. Como disse para vocês, ele apresenta o quadro aqui, Poesia, Literatura, Poesia e Arte. Ele é escritor, poeta, advogado, presidente da AIU, Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana, sediada em sua cidade natal, São Lourenço do Sul. Uma boa noite, como é que vai, meu amigo? Boa noite, meu amigo Astrogildo. É uma honra estar aqui, dividindo o espaço contigo hoje e fazendo a nossa coluna ao vivo, né? Literatura, Poesia e Artes, da presença dessas duas amigas muito queridas aqui. É verdade, amigas maravilhosas. Gente, eu estou encantado. E temos presença, temos visita aqui também, né? Elegante visita. Gente, coisa boa! Então, vamos começar fazendo algumas perguntas, depois nós vamos... pode um fazer pergunta para o outro também, os colegas. Gente, né, hoje, eu estou assim, né, encantado e preparado, porque hoje eu estou falando com pessoas, né, da literatura, então eu tenho que ter tanto cuidado. Que gente linda, maravilhosa. Então, vou começar com a Cleia Drozzi de São Lourenço. Cleia, fale-nos um pouco de sua trajetória literária. Qual é a sua trajetória? Então, eu sempre gostei muito de ler, né? Desde o momento que aprendi a ler lá na infância. Mas escrever mesmo e publicar, eu comecei há 25 anos atrás. Quando tive um trabalho meu classificado num concurso literário, que na época foi promovido pela Secretaria de Educação de São Lourenço, e foi meu primeiro trabalho que eu percebi que tinha algum valor naquilo que eu escrevia e jogava fora. E, a partir dali, comecei a publicar e a estudar e a tentar aperfeiçoar a minha escrita literária. Então, eu escrevo há 25 anos, nesse tempo todo, né, eu sou sócia fundadora do Centro de Escritores, e nesse tempo todo publiquei em torno de 15, 16 livros. E aí as pessoas dizem, mas tu não tem certeza? É que os primeiros, Astrogildo, a gente fazia na gráfica, na gráfica, assim, quase artesanal. E aí eu não sei mais se eu conto aqueles primeiros, se eu não conto, eles esgotaram as edições, né? Alguns nem eu tenho, então, não sei, está em torno de 15, 16. Mas olha, qual assunto prefere escrever?
Os assuntos são bem variados, né? Sim. Nos últimos anos, eu me apaixonei pela questão da energia universal. Mas olha que chique, gente. Que forte, né? Poderoso. Pesquisei muito sobre física quântica, tá? E escrevi um romance que tem muito a ver com isso, que é o Quarto Pilar. Ele é um romance pandêmico, porque eu escrevi na pandemia, mas ele não fala de pandemia. Tem muito a ver com essa questão energética que o universo todo, no meu entender, e de quem estuda isso, o universo todo pulsa numa mesma sintonia. Maravilha. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, essa conversa entre amigos, repercute pelo universo todo. Que interessante, vocês não acham? Sem Eu dúvida nenhuma. eu adoro a Cleia, eu acho ela fantástica. E me sinto, assim, uma aluna. Porque porque a Cleia é uma pessoa incrível. Eu já li os 2 livros esses, inclusive ela me pediu um depoimento sobre o Quarto Pilar, e eu fiz assim com o maior prazer, porque é uma delícia o que ela escreve. E tem que pensar também. Faz pensar. Astrogildo, e uma coisa que a gente precisa dizer é assim, a nossa amiga Cleia, nesses 2 últimos anos pandêmicos, ela produziu muito, né? Eu acho que a quantidade de obras que surgiram nesses 2 anos quantas foram ao todo? Minhas autorais individuais são 3, mas a gente fez obras coletivas, né? Dentro do Centro de Escritores, nós criamos um romance com 10 autores diferentes, cada um criou um personagem, e no desenrolar da trama, esses personagens se encontraram e interagiram. E fora isso, né, trabalho com alunos, eu trabalho muito com alunos, então publicação de crianças e adolescentes. Eu perdi a conta, Jefferson. Não, mas eu só ouço falar Cleia Drozzi, nos Faces, né? Trabalhos que meu amigo envia para cá, para De Frente com Astro também, né? Verdade. No quadro Literatura, Poesia e Arte. Então, realmente, é um encanto te ter aqui. Temos aqui, porque todos são escritores e poetas, cada um vai falar um pouco. Agora está aqui também a Heloísa, como eu disse para você, né? Anjourani, que vai... Por quanto tempo você tem escrito? Bem, Astrogildo, eu tenho uma história muito peculiar a respeito da escrita. Sim. Trabalhando, professor, escola, fantasias de carnaval, fiz muita fantasia. Quando aí a artrose meio que complicou para segurar a agulha, né? Aí veio a aposentadoria, os filhos todos crescidos, aí eu comecei. Eu sempre escrevi e guardava, porque eu sempre escrevi em qualquer hora, sempre assim, momentos bem mais difíceis, eu ia para lá e escrevia. Aí fui guardando. Então, quando eu comecei a publicar, sim, no Diário Popular e no Diário da Manhã. O meu primeiro texto mesmo foi no Diário Popular. A partir daí, eu comecei a participar do Centro Literário, né? Centro Literário Pelotense. Eu participo atualmente da Academia de São Lourenço. Sou sócia. Daí, mas olha, viu que chique. Ela circula, né? E pertence também aqui à Academia Pelotense de Letras e do coletivo de autores de Pelotas. Inclusive, faz pouco tempo, 2 meses, mas é uma atividade muito, muito legal, muito boa. Então, reúne os escritores. Então, este é o meu primeiro livro. Só trocando aqui. Sim. Olha, peguei outro microfone. Agora deu. Ó, melhorou, né? E esse aqui é bem consistente. Potente, é verdade. Bem, como eu estava dizendo, então, este aqui é o primeiro livro solo. Eu participo de coletâneas pelo Brasil afora. Esses dias eu estava contando, são 36 coletâneas. Porque eu gosto de escrever e gosto de publicar, mas livro não tinha feito. Então, este, que eu trouxe, inclusive, para te entregar em mãos, é o meu presente para ti. Né? As Brumas, de Pelotas. Isso. Eu falo do fato histórico
um pouco e com uma ficção, porque eu gosto muito da história que poderia existir atrás do fato histórico. Claro que o fato histórico tem que ser verídico, mas aí entra a ficção. Então, esse é o meu primeiro livro solo. E eu realizei desta maneira, compilando todas as minhas crônicas, os contos que eu já tinha. Então, neste livro, eu não tenho nada novo, não foi criado nada durante a pandemia. Durante a pandemia, eu fui participando de coletâneas e rabiscando o meu romance. Que bom, né? Rabiscar é importante. Rabiscando, né? Rabiscando. Então, é isso aí. Por isso que eu digo que eu sou uma aluna, sim, certo? Porque eu gosto muito do trabalho. Aqui eu tenho um grande poeta aqui do meu lado, né, que de Curitiba veio aqui nos brindar, né, com as qualidades de poeta. Seu conhecimento, então, né, com o seu talento. Isso. Mas ainda nós falando ali sobre as Brumas de Pelotas, que foi seu primeiro livro, por que você escolheu esse título? O que ele traz, na verdade? Porque Pelotas, todo mundo sabe, né, tem a serração, que, né, serração baixa é sol que racha, é um... O gaúcho fala, né? Tem nas músicas tudo. Tem. E as Brumas também é muito baseado no que Pelotas era considerada quase a Londres, né? Nós temos a pretensão, né, pelas brumas, pela serração. E aí eu fiquei pensando nas Brumas de Avelon. Eu digo, e por que não ser as Brumas de Pelotas? Claro! Então, eu quis, assim... A bruma, ela é algo que tem a luz e a sombra, né? Então, baseado na luz, aquilo que a gente pode falar ou ver. E a sombra, aquilo que fica escondido. Então, ela tem duas interpretações. Ou as brumas mesmo, a serração... Mas eu já estarei lendo. Ou o que ela esconde. E as brumas também escondem um tanto de mistério, né? O mistério, o mistério. Que bom, que interessante. E pensa bem, quando tu sai assim aqui em Pelotas mesmo, que está aquela serração, né, à noite, que eu não saio mais, né, vim aqui... Sim. Obrigado. Especialmente por ti. Obrigado. Mas assim, tu olha, tu vê assim, né, aquela sombra, aquela coisa, é mistério. Então, é isso, não que tenham grandes mistérios. Os mistérios maiores aqui no meu livro é a própria relação familiar com os amigos. Que lindo, que bonito. Então, é isso. Né? Isso é tudo, né? A relação familiar com os amigos, dali cresce tudo. Eu acho que dali cresce o escritor, acho que dali nasce a poesia, dali vem tudo. Mas aqui um grande advogado, escritor, Jefferson Luiz Moreira Dickmann. Então, a gente agora faz uma pergunta que a gente tem muita curiosidade. Quais foram as influências para você se tornar esse escritor e este poeta de toda hora, de todo momento, que a gente lhe vê, eu vejo seu trabalho constantemente. Eu vou nas redes sociais, em seguida eu encontro muitas coisas interessantes, como o oceano, li hoje algo sobre o oceano. Sim. Mas vem de onde surgiu? Na verdade, eu acho que isso é o tipo da coisa que já nasce com a gente, né? A minha primeira lembrança disso, eu tinha mais ou menos 12 anos, e uma professora minha de português de São Lourenço do Sul, chamada Iolane Montezuma, naquela época nós produzíamos nas aulas de português as composições. Então a professora chegava na sala de aula e dizia, olha, hoje o tema para vocês produzirem um texto vai ser a chuva. Então todo mundo produzia um texto com aquele assunto. E eu percebia que os meus textos eram muito bem avaliados. As minhas notas sempre eram 9,5, 10 e 10 e 10. E um dia essa professora me disse assim, olha, menino, os teus textos são muito bons, não para de produzir nunca. E aquilo marcou, sabe? Então eu acho que o meu impulso inicial para a produção de textos foi isso aí. Essa professora me disse, olha, menino, não para nunca. E aí, não parei. O quanto a educação é importante, né? O quanto nós, professores e educadores, somos importantes na vida do aluno. E muitas das vezes pensamos que não.
A gente diz muitas coisas, mas se dia mesmo uma criança me contou, minha professora me disse isso, isso e aquilo. E eu fiquei pensando, gente, o professor, ele tem que pensar, ele tem que refletir, mesmo que ele esteja cansado, mesmo que ele esteja irritado naquele momento, mas ele está ali construindo saberes, vidas, né? A responsabilidade de ouvir. E o professor... A responsabilidade é muito grande, né? Grandíssima. E o professor pode dar um rumo à vida daquele aluno, né? Com certeza, marca, né? Marca. Para o Jefferson, essa fala dessa professora foi marcante. Verdade. Né? A ponto dele lembrar sempre. Sem dúvida. Jefferson, qual a diferença entre o escritor e o poeta? Não, eu sou poeta, não sou escritor e poeta. Existe essa diferença? Explica para nós. Isso aí eu acho que é uma coisa muito particular, eu acho. Eu te diria o seguinte, a poesia é uma maneira, como eu vejo, é uma maneira de tu contar a vida de uma maneira mais bonita, sabe? Se tu falar algum fato do dia a dia, algum fato da vida de forma poética, com metáforas e tal, essa tua história vai se tornar mais bonita, mais leve, sabe? Então, eu diria que a diferença do poeta é essa. Ele tem o dom de produzir textos que deixam o dia a dia, aqueles fatos, por mais comuns que sejam, bonitos. Que interessante. Isso é ser poeta, né? Eu acho que Isso é sim. ser poeta, né? Isso é ser poeta, já sabe o que... O escritor, conta para nós, que é escritor. Eu vou aproveitar essa tua deixa para dizer como eu sinto, como eu vivencio essa diferença entre criar um texto narrativo, né, como foi o caso do Quarto Pilar, e os poemas do Luas e Saturno, né? Se eu vou escrever um romance, eu tenho que ter muita disciplina, porque eu tenho que dar continuidade. Escrevo o primeiro capítulo, imagino um enredo, faço anotações e vou escrevendo numa sequência e preciso me dedicar a isso. O Quarto Pilar eu escrevi no início da pandemia. Durante a pandemia ainda eu escrevi o Dodecaedro, que é outra história Trabalhou diferente. bastante mesmo, como diz o Jefferson. Então, esses 2 livros eu tinha horário, né? Eu descansava de noite, pensava amanhã de manhã eu vou tomar café, me alimentar, fazer tal coisa e vou sentar e vou escrever. E vou escrever durante horas, né? Já o livro de poemas, né, Luas de Saturno, não teve essa mesma disciplina, não teve essa mesma dinâmica, porque são poemetos que eu escrevi ao longo de algum tempo. A maioria deles são anteriores aos 2 romances. Tá? De repente, um dia lá, algo me tocava, uma saudade, uma situação que mexia aqui dentro, e eu escrevi aquelas poucas linhas. São poemas muito curtos, de 3, 4 linhas. E isso tudo estava guardado. Então, um livro de poesia não é feito assim com a mesma disciplina. Eu vou sentar hoje e vou escrever. Não, brota, né? Chega. Exatamente. Vem surgindo. Às vezes, a gente tem a impressão até que é um outro ser, um outro eu que está dizendo aquilo ali. Joaquim Monks diz que é o nosso alter ego, né? O tempo que eu estudei era o eu poético. É um mestre, Joaquim né? Monks, Ele é o mestre. Nosso amigo e nosso mestre, né? Fantástico. E a poesia, assim, ela manda em ti, não tu nela. Né? Ela te vem e aí tu anota e, né, depois revisa, claro. Isso é importante, assim, ó. Tanto o escritor de narrativa, né, dos romances, dos contos, das crônicas, como o poeta, todo o trabalho tem que ser revisto, revisado. Nada está pronto quando tu colocou o ponto final. E se a gente quiser crescer como escritor, a gente precisa ter um pouco de persistência e estudar. Ler muito e estudar. E não existe o ponto final, né? Não existe. Cada vez que for ler, sempre tem. Não existe. Né? Sempre tem algo a ser melhorado. Sempre tem. E a história, aquela que nosso amigo Joaquim Monks diz, para que se produza um texto, um livro, é preciso que haja o momento da inspiração, para que tu escreva, e depois de pronto o texto, o da transpiração. Porque daí tu vais ler aquele texto novamente mais 1, 2, 5 vezes e mudar alguma coisa que normalmente é preciso mudar alguma coisa, sabe?
cada vez que tu lê, tu encontra uma Isso. coisinha Vai que pode encontrando ser. algo, né? Então, E- ele nunca está pronto. E nesse meu livro eu fiz a primeira parte, é a inspiração, que eu me inspirei no Dr. Jorge Salles Goulart, o nosso poeta, né, que muito pouco se fala nele aqui em Pelotas. Verdade. Eu fui professora, diretora da Escola Salles Goulart, que era em homenagem a ele. Então, por isso que eu tenho muita coisa aqui a respeito. E eu tenho os livros dele, os livros originais. É uma relíquia que eu guardo. Imagina, né? E tanto que essa primeira parte são poemas dele. Na primeira parte, a inspiração lindo. é só sobre o Jorge Salles Goulart. Amanhã eu já estarei lendo, gente, bastante. Mas eu tinha uma pergunta aqui para o Jefferson. De suas obras, entre escritas e poesias, qual delas continua tão viva na tua mente que gostaria que fosse para o mundo? E por quê? Olha, eu te diria assim, ó, embora esse livro aqui, Poesia em Tempo de Guerra, tenha sido o meu primeiro, Sim. esse livro aqui, esse ano de 2022, está completando 15 anos. Então, eu diria que, apesar de haver aqui dentro alguns textos que eu não faria novamente hoje, mas eu acho que a obra que me marca, ou que ainda hoje me marca, é essa aqui, sabe? Então, é um texto... Ó, vamos gravar. Olha. Poesia em Tempo de Guerra. Assim, até esse título é forte, né? Muito forte. Então, eu estava, na época, passando por um período de vida bem conturbado, Sim. então, por isso, esse título aqui, Poesia em Tempo de Guerra. Então, aqui, eu coloquei tudo aquilo que eu sentia e que eu estava vivendo naquela época, sabe? Então, eu diria que esse é um livro que ainda hoje me marca. Para ver como é importante o título de uma obra, né? E as palavras na poesia mudam o sentido. A guerra que ele fala ali é outra guerra. Era uma guerra pessoal. Pessoal, interior. Poesia. Que interessante, né? Isso é Eu estava com poesia. essa pergunta, realmente, vocês chegaram onde eu queria saber o que é realmente poesia. Que lindo, que bonito. Ela precisa da inspiração, ela precisa do momento. E a Exatamente. poesia, ela sempre vem de alguma coisa pessoal ou ela pode vir simplesmente da imaginação? Vocês me dizem. Vou deixar para os poetas responderem. Na minha opinião, a poesia tem sempre sentimento, né? Dificilmente o poeta vai escrever algo que ele não sinta. Ele tem que sentir, mesmo que a dor não seja dele. Ele pode falar da dor do outro como se ele sentisse, né? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, é verdade. Mas tem sentimento. E normalmente não é quando a gente quer, é quando ela vem. Eu aprendi que se eu ficar muito tempo pensando em algo, ou em alguma temática, de repente me vem a inspiração. Como se a energia comece a trabalhar aquela temática e aí me vem a ideia, a inspiração. Mas normalmente não é assim, né, Jefferson? Normalmente, do nada, tu tá andando na rua e te vem a ideia. Exatamente. Tem uma coisa... Interessante, né? Aí tem que correr pro papel, tem que gravar, ou chega em casa e consegue lembrar. Se deixar para depois, esquece. Tem que ter um caderninho e uma canetinha para qualquer coisa. É do momento, né? Astrogildo, eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente vem andando na rua e alguém derruba uma moeda. Aquele som daquela moeda caindo no chão te inspira. E daquilo ali pode surgir uma poesia. Porque o poeta, então, ele é bem sensível, pelo que eu estou entendendo. Agora, ele tem aquela sensibilidade que aflora. E faz sofrer, às vezes, né? Pois é. Às vezes a gente sofre. O Astrogildo, eu não sei, eu olhando para ti e te ouvindo, eu acho que tu és um poeta. Que bom. Porque a sensibilidade, o que se sente também, tu pode transformar em poesia, o teu sentimento. Que lindo, gente. Penso eu assim, né? Com certeza. E toda a sensibilidade... Nem todo poeta coloca os seus versos, registra, né, no papel. Mas muitas vezes existe aquele poeta que, embora tenha todo o potencial, não consegue externar. E, de repente, o nosso amigo Astrogildo está nesse grupo. Gente, olha Exatamente. que bom. Eu gosto muito de leio muito sobre poesia, adoro, penso, reflito, né? Eu gosto de ler muito, né? Leio muitos livros, eu estou sempre lendo, e buscando, me aproximando, tentando. Às vezes alguns eu não entendo, vou
ler novamente, que às vezes tem dia que a gente não consegue, né? É. Não estou assimilando aí, volto novamente, vou lá, busco, rebusco. Para se ter noção, Carlos Drummond de Andrade, certa vez, disse assim, me perguntaram se eu gosto de poesia. Ora, eu gosto de gente, de plantas, de animais, Que lindo! de paisagens, etc. E a poesia está inserida nisso tudo. Então, eu gosto de poesia. Como é linda a poesia. Né? Agora eu quero uma pergunta aqui para a Cleia. O que você escuta quando está escrevendo? É interessante isso. Eu tanto posso escrever com a música tocando, como em completo silêncio, como com os pássaros. No meu pátio tem muito passarinho, então tem momentos que eu estou escrevendo e a balbúrdia, né, dos pássaros é intensa. Como é lindo, né? E assim, mas quando eu estou bem concentrada, eu isolo do ambiente. Nada daquilo ali que está ao meu redor, no mundo físico, existe, porque eu consigo me desligar e entrar no poema ou na história. E aí é como se nada daquilo existisse. Sou eu e aquele mundo que eu criei ali. Quando eu terminei o Quarto Pilar, eu senti muita falta dos personagens. E esse livro foi marcante na minha vida porque eu escrevi ele tendo leitores delta. O Jefferson era um, a Márcia, que está nos assistindo, era outra. Era um grupo de 9 pessoas, acredito, que me davam um retorno, que iam lendo e me dizendo, isso está bom, isso eu não entendi, o que tu quis dizer aqui? E quando eu me aproximei do final, do desfecho, eu contei para eles que um personagem era descendente deles e pedi autorização para colocar isso. Então, um dos personagens mais importantes dentro do Quarto Pilar tem características do Jefferson Dickman. Não é ele, mas tem características dele, e é a 12ª geração, eu acho, né? Porque verdade. Essa história se passa chegando ao ano 3000, e é um... Interessante, é distópico, né? A Terra não é esse planeta que nós conhecemos. Mas, Astorgildo, se tu me dá licença... Não, aqui é à vontade, a casa é nossa, o programa é nosso. Eu acho que tem uma coisa bem importante a ser falado na questão do crescimento de um escritor. Eu acredito que todos os grandes escritores batalharam para ser grandes escritores. Estudaram, se esforçaram, escreveram, caíram, levantaram. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui é, de certa forma, um aprendizado, né? Quando a gente troca ideia. E dentro do meu aprendizado, eu não sou ninguém ainda, eu tenho muito que aprender, mas eu aprendi muito nas mentorias com a Sandra Veronese, da Pragmata Editora. A editora dos nossos livros. Que bom, Os né? últimos 3 livros e da Helena também. E o outro que eu participei também, em Folhas de Outono, também. Que eu lancei uma poesia, né? Ela faz coletâneas. Com a Sandra também, com a Sandra Veronese. E ela é uma pessoa fantástica, ela tem muito conhecimento literário e ela ajuda o seu autor a perceber onde ele precisa melhorar. Então, assim, estou crescendo ainda, estou fazendo oficinas com ela e acredito que o meu próximo livro vai ser melhor que os anteriores, porque a gente sempre tem que pensar que a gente vai aprender mais, melhorar e se aperfeiçoar. O que eu estou percebendo é que o poeta, o escritor, ele tem constante aprendizagem e ele tem a simplicidade de dizer, eu estou aprendendo, eu preciso aprender. Porque é difícil, né? Geralmente as pessoas não querem mais falar isso. Eu ainda vou aprender tantos anos de trabalho. Não, eu vou ensinar. Sem dúvida. Então eu estou vendo essa sensibilidade assim. Mas, Jefferson, já escrevesse algum texto, alguma poesia, que você se arrependeu e disse assim, tem que sumir com essa poesia. Eu tenho que tirar porque ela não combina. O que eu estava fazendo na hora que eu coloquei, que eu publiquei essa poesia? Já aconteceu? Não tão grave assim, não, eu preciso desaparecer com esse texto. Mas tem algumas que realmente a gente, depois de prontas, a gente olha e diz assim, não publicaria. Eu não vou colocar em um livro isso aqui. Eu acho difícil. Já teve alguma que foi publicada? Foi. Não, vou ter que apagar, ou você deixou?
Foi. Não tem como. Depois que publicou, foi para o mundo. Exatamente. Não a tem. A gente diz que um livro teu, depois que ele foi para o mundo, não é mais teu. Pertence às pessoas que leem, né? Isso aí é. Não, é verdade, né? Agora, você acredita que os escritores no Rio Grande do Sul são valorizados? Existe um órgão, existe algo que apoie esses escritores, esses poetas? Ou eles estão muito soltos, assim? Ou precisa de um órgão novo? Olha, eu acho que a gente vive numa intensa luta, né? É uma luta diária. Eu acho que não existe um órgão, no caso da pergunta do Astrogildo, né? Não existe um órgão para proteger ou para valorizar. Sindicato, não existe nada assim. De escritores, tu te vira sozinho e tenta vender os teus livrinhos e os amigos compram e vai. Assim, tá. Eu estou te falando da nossa região. Sim, claro. Tá? Aqui. Porque eu participo desse coletivo de autores, nós vamos para a praça, nós estivemos na praça vendendo nossos livros. E escritores daqui de Pelotas. Talvez os grandes que aparecem na Rede Globo, que fazem lançamento de livros, que já são atores, esses é outra história. Que já tem um processo, É outra tem uma história. máquina por trás deles, né? Então, o poeta, o escritor, ele é solto. Ele está no mundo. A gente é considerado... Ele se une. A gente é considerado autor, tem um nome para isso, né? Que a gente mesmo custeia, paga a edição do seu livro e depois fica no prejuízo, porque a gente nunca consegue vender o suficiente para retirar o investimento. Mas ainda assim a gente continua, né? Sim. É gostar. Eu acho. É gostar, né, gente? Porque eu ia fazer uma pergunta para você, se o poeta consegue ficar rico. Não. Sendo poeta, não. Definitivamente não. Na verdade, eu acho que a gente produz os nossos livros porque cada livro novo que se põe na rua é um filho teu, sabe? Sim, uma riqueza cultural. Exatamente. Né? Claro. Quer dizer, então, eu sempre digo assim, mesmo que as pessoas não leiam muito esse teu livro hoje, algum dia, daqui a 20, 50 anos, alguém vai pegar aquele livro e vai dizer, olha, o que essa pessoa dizia nessa época lá passada. Então, um dia, eles vão ser lidos. Né? É o que eu acho também, né? Sobre que o nosso grande poeta, né? Ele foi despejado em Porto Alegre, as coisas ficaram na calçada, né? Para não fazer propaganda para ninguém aqui, teve alguém que foi lá, ajudou, mas o nosso grande poeta foi despejado, estava na calçada. Imagina, eu acredito, né? Gente, com aquela sabedoria toda. Os livros são uma espécie de herança que se deixa, um legado para as próximas gerações. E por isso a gente continua escrevendo. Agora, que interessante. Quero saber dos três. Quando vocês leem outros autores, posso escrever melhor do que eles? Já aconteceu? Não. Ler algo assim, não, mas eu posso escrever melhor do que isso aqui. Não, porque eu acho assim, cada pessoa, cada autor tem um estilo, sabe? Então, assim, de repente, eu acho que fica até um pouco feio a gente falar eu posso fazer melhor. Eu diria eu posso fazer diferente, né? Sim. Porque eu acho que entre obras, entre autores, eu acho que é muito difícil fazer comparações. Dizer, não, eu sou melhor do que ele porque ele faz textos mais curtos, ou faz textos mais longos, ou faz textos mais difíceis de ler. Não, acho que não. Eu acho que... o escritor, eu acho que é muito humilde. O escritor, ele sempre acha que pode melhorar. Se ele pode melhorar, sim, ele não vai conseguir se comparar. Porque, no caso, eu acho... O poeta, então, eu acho que tem uma humildade que transparece. Eu estou falando dos grupos que a gente conhece, claro, né? Quando a gente fala assim, não estamos falando daquelas que todo mundo diz que Machado de Assis, ele era simples, ele era uma criatura, né? Simples, assim como outros. José de Alencar, vamos falar no passado. E atualmente, claro, tem uns assim que eu acho que são capazes de dizer que são melhores que outros, mas a maior parte do escritor, o escritor não se julga maior. Ele pode não gostar de ter lido aquele livro. Claro, isso aí é um direito, né? É um direito, realmente. Mas se achar, eu não sei, eu acho que não.
Eu diria que as leituras que eu faço, não consigo me comparar com os autores, mas eu consigo descobrir neles, ou no texto deles, na obra deles, coisas que a mim agrada. Que sacada ele teve aqui em colocar Isso. deste jeito, olha que coisa interessante. E às vezes, não se pode repetir, né? Não se deve. Mas às vezes, por um autor ter escrito de determinada forma, isso me dá a ideia de um outro jeito de escrever a mesma coisa. Porque, Sim, entendi. Astrogildo, tudo já foi dito e Já, tudo já tudo. foi escrito. Nós temos que encontrar outra maneira de dizer o que já foi dito e escrito. Um pouco diferente, né? Uhum. Nossa, que lindo, que interessante. Gente, está muito gostoso, o papo está maravilhoso. Mas eu quero perguntar para vocês. As pessoas que convivem com vocês, elas entendem o que é ser poeta? Ou a maioria não entende? Por que está escrevendo tanto? Por que faz isso? Por que isso aí não dá dinheiro? Pessoas que convivem. Eu te digo que cada relação tem uma prioridade, né? Por exemplo, para os filhos é muito importante eu ser mãe. Ser escritora, para eles, não importa muito, eu preciso ser mãe. Claro. Para os netos, eu preciso ser avó. Né? E, então, assim, cada relação é uma, e cada pessoa te exige de acordo com a relação que tem contigo. Eu tenho muito mais apoio, digamos, e incentivo de pessoas de longe, que me encomendam o livro, que o livro vai pelo correio e que me dão retorno. Claro, entre os amigos a gente tem, né, apoio, incentivo, mas assim, a comunidade em que eu vivo, né, eu moro numa cidade pequena, eu te diria que 10% da cidade sabe que eu pertenço a 6 academias literárias, né, inclusive no estrangeiro, e que eu tenho tantas obras e tudo isso. As pessoas não estão interessadas nisso. Eu tenho vizinhos que não sabem que eu escrevo. E eu ando pela rua assim, eu sou uma pessoa, como ela disse, Machado de Assis, né? Eu não acho que o escritor tenha que ser rebuscado. O escritor, antes de tudo, é um ser humano, com todos os problemas que os seres humanos enfrentam. Que lindo, né? E acontece o mesmo com vocês, dos amigos de vocês. E quando eu comecei a escrever, eu acho que ninguém em casa sabia que eu estava escrevendo. Eu fui guardando. Quando eu resolvi, quando eu fui lançar o livro, ainda me perguntaram: tem certeza? Vai sair um livro? Eu digo: vai sair o livro, agora vamos ver, né? E foi. Agora, os textos eu publicava, quando eu comecei a publicar, e começaram a ver Helena Mangiorani, né? Eu só uso porque é Helena, Heloísa Mangiorani Silva, muito comprido. Deixei só Helena Mangiorani. Então, desta maneira, eu fui publicando, aí foram lendo. Eu acredito que muitas pessoas aqui em Pelotas não sabem que eu escrevo, me conhecem das fantasias de carnaval. Se tu perguntar a Astrogildo sobre fantasia de carnaval, vamos dizer, Helena Mangiorani fazia, porque era premiada, era no clube, e não sei se isso é muito mais popular do que um livro, né? Então, nesse ponto, falou carnaval, eu estou muito mais ligada do que na literatura, embora agora eu trabalhe muito mais pela literatura, porque como eu sou do Conselho Municipal, no segmento de literatura, eu trabalho muito mais ainda, mas sou mais conhecida com fantasia de carnaval, tu pode ter certeza. Astrogildo, ontem ainda eu assisti algo que, lá no início da Academia Brasileira de Letras, quando não havia a sede ainda, perguntaram para Olavo Bilac, eu acho, perguntaram para ele: mas por que vocês são considerados imortais? Aí disse ele na época lá: é porque nós não temos onde cair mortos. Então, por aí se vê só, né? Humildade. Olha só, né, o que ele disse. A humildade que a gente precisa ter até hoje. Que bom. É isso aí. Onde, Jefferson, tu pretende chegar com escrito, com texto? Existe um caminho? Eu quero chegar, eu quero ser um professor, eu quero ser um famoso, eu quero ser um grandioso. O que acontece contigo quando tu escreve na caminhada, no seguir? Não,
Minha ideia é fazer aquilo que a amiga Cleia disse, deixar os meus livros, as minhas obras para os que virão por aí, sabe? Para as gerações próximas. Para que um dia alguém pegue e diga, olha, o que esse cara lá no ano de 2022, 2025 dizia. Eu não penso muito mais que isso, porque eu acho que ganhar muito dinheiro no nosso país escrevendo livros é impossível. É interessante assim, porque eu acredito que a maioria dos escritores e poetas, nós temos muito claro a nossa finitude, que estamos de passagem, e o que vai ficar são as obras. É isso. Né? Então, realmente, assim, eu escrevo porque eu preciso respirar. Maravilha, né? Você sabe que hoje eu não chamei nem os comerciais, porque o assunto está tão forte, é tão bonito, que no próximo programa eu rodo os vazios nossos comerciais, e nós estamos ainda temos um tempo pequeno, e está muito gostoso, está muito bom saber da espiritualidade. Agora eu quero saber, para onde você acredita que vá quando partir desse plano? Eu não tenho uma resposta definitiva para te dar. Sim. Mas eu tenho certeza que um lugar existe. Tá? As dimensões estão aí, a gente tem contatos, a gente... nesse livro aqui, né, o Luas e Saturno, tem Sim. várias vezes que fala isso. Quando eu falo numa mão, que eu sei que está ali, como se tivesse uma parede só no meio. Se eu passasse aquela parede, a minha mão tocava a tua. E é esse o sentimento de quem foi e não deixou de existir. Não está aqui, neste plano, mas continua existindo. Não tem fisicamente, mas eu sei que está ali. E que um dia eu vou encontrar. Quem te guia espiritualmente? Existe alguém? Olha, eu tenho muita fé em Deus, sabe? Eu acho que existe uma força maior que nos guia, né? E eu sempre penso muito naquelas pessoas queridas nossas que se foram já. Por exemplo, no último dia 15 agora, completou 1 ano que faleceu a minha mãe. Mas eu tenho certeza de que ela está ainda olhando pela gente, sabe? Então, eu me guio muito em Deus e me guio assim e penso sempre nessas pessoas queridas, próximas nossas, Sim. que não estão nesse plano físico, mas que eu tenho certeza que estão próximas. Espiritualmente, como é a tua vida? Eu tenho orientação católica, né? Sim. Estudei em colégio católico, São José, a formação toda, e tenho muita fé. Eu tenho o meu santinho particular, né? Sim, da Igreja Católica, vou deixar claro, porque, né? E Deus, para mim, é tudo. Só que quem já partiu me manda mensagens e eu as recebo. Tu pode Que ter. interessante, né? É muito. E não pensa que é nos momentos tristes. São sempre nos momentos felizes. Parece me dizendo assim: que bom, segue. Porque eu perdi uma filha, né? Então, isso aí sempre são mensagens. E os meus filhos, mais ou menos, entendem porque eu sou muito das borboletinhas, né, quando elas aparecem. Sim. E até a minha pequena, esses dias, vó, tem uma borboletinha. Então, eu acho que são mensagens. As borboletas, para mim, são mensageiras. E sempre de coisas boas. Que lindo, que maravilha. Com que você sonha acordada? Que eu sonho acordada, eu sonho com a saúde, né? Depois de tudo que a gente passou, desses 2 anos aí, e de ver as pessoas felizes. Eu passei 40 anos da minha vida como docente em sala de aula. Grande parte desse 40 tempo... anos, né? 40 anos. É uma vida. Grande parte do tempo alfabetizando ou consolidando a alfabetização. Criança, para mim, é o ser mais puro, mais frágil, que precisa ser protegido. Realmente. Então, assim, eu não consigo entender quando fazem maldades com crianças.
isso, para mim, não tem explicação, porque uma criança é um ser frágil que precisa ser protegido. Eu fui professora há 40 anos, agora já estou um tempo afastada, mas dentro de mim, se tem um ser que é importante, são as crianças. E eu tenho crianças próximas que digo assim, é o maior amor da minha vida neste momento. Ah, que maravilha, né? Criança, gente, é fantástica também. Criança é tudo. É tudo, né? Eu vivo no meio das crianças. As netas, agora as netas, os filhos, né, já estão grandes, mas continuam crianças. Afilhados, em volta. Hoje eu levei minha filhada, ela ficou 2 dias aqui, hoje eu levei para a escola no Capão do Leão, e ela disse assim, Dino, dia 20 eu estou de férias, dia 20 eu volto, fica um monte de dia. Que idade ela está? A Rotinha está com 9 anos agora. 9. E a Natália está com 20, está morando em Curitiba agora, preparando para a faculdade de medicina. Então, eles vão tudo. E já tem mais 2 ou 3 pequenos aqui, fora de Jaguarão, que a minha família mora em Jaguarão. Um beijo para Jaguarão, para o pessoal que está nos assistindo. E outra parte Jaguarão, também... um beijo, né? Nosso beijo. Jaguarão. Arroio Grande. Linda cidade, linda cidade. É lindo, né, Jaguarão? E a outra parte da minha família que mora em Gramado. E está nos assistindo assim, gente maravilhosa, como a Gilda Maria Brizolara, que é professora, foi vice-diretora do Instituto Brasil. Ela, antes de sair de casa, me disse, olha, eu vou ficar ligada. A professora Eva Regina da Silva Conceição. Mas, olha, muita gente, hoje, gente que eu saí de casa, dizendo, olha, eu assisti o programa. Muitos assistem na TV. A gente agradece. Obrigado. Eu estou meio feliz. Uns assistem na TV, outros assistem, né, no celular. Mas ainda dá para nós conversar um pouquinho, graças a Deus, que coisa boa, a gente se bate papo nosso. Nossa conversa está muito legal mesmo. Ai, que bom, fico feliz. Eu quero saber do Jefferson, como é que ele vê o mundo? Como é que tu está vendo o mundo hoje? Como é que tu está vendo as coisas? Pois é, infelizmente o mundo hoje está muito difícil, né? São guerras, homens, uns matando aos outros, pessoas sendo julgadas pelo que ela leva no bolso, pela cor da sua pele. Isso tudo eu queria muito, assim, um fato que eu penso, assim, que eu gostaria muito de que desaparecesse esse tipo de coisa no mundo, sabe? Preconceito, todos nós maldades. Somos humanos, todos nós somos filhos de Deus, sabe? Então, por que um matar o outro, né? Por que julgar o outro por aquilo que tem, por aquilo que é, né? Então, o meu sonho de mundo é um mundo melhor, sabe? Porque é muita ganância hoje, né, gente? Muita ganância, muita também. miséria, muita gente sem comer, muita fome também. A humanidade progrediu tanto, né, tecnologicamente, cientificamente, e como é que não se extirpou ainda essa coisa do preconceito, de usar as pessoas, né? Eu não consigo entender, porque se estamos tão evoluídos, como é que não chegamos a nos dar conta disso e colocar isso em prática? Verdade, a luta ainda é muito grande. Como agora eu vou perguntar para a Heloísa sobre o direito das mulheres. O que tu tem visto, assim, o que tu acha que na luta das mulheres, que é ampla, que é grande, que é constante? Olha, a luta não é de hoje, né? Eu sempre digo o seguinte, a mulher ela começou pegando a economia familiar, ela começou pegando aos pouquinhos trocadinhos do bolso do marido. Porque eles trabalhavam, elas não podiam. E elas tinham que ter uns dinheirinhos. Então, aí começou. E a luta da mulher. Depois vieram as fábricas. Trabalhar nas fábricas. Sim. Elas levavam o dinheiro e davam para os seus maridos. Então, vejam bem, ela começou aos poucos. A luta ainda é grande, mas a mulher está ocupando o espaço. Então, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Que bom. Então, a mulher vai lutando. Mas eu acho que agora, atualmente, ela está tendo voz, e se não estiver, tem que procurar para ter a voz e mostrar que ela é igual. Não tem diferença.
Ela tem diferença se for assim, vamos empurrar um carro. Né? Claro, aí por quê? foge, né? Vamos empurrar um carro. Aí é força, né? É força muscular. É. E já tem outras mulheres que têm força muscular também. Não está tendo uma briga de gênero para competir nas Olimpíadas? Verdade. Só porque elas estão com mais força agora, mas são mulheres. É verdade, Não a luta é uma igual, luta maravilhosa. Então, a luta do gênero, atualmente, é uma luta gênero. O racismo, o preconceito, tudo é uma luta. E a mulher está lá. Ela está lutando, mas Realmente, ela é que sofre. Né? realmente. Quem é que apanha em casa? É a mulher, né? É a mulher, lógico. E ela tem que ter voz, ela tem que ir para a rua, ela tem que falar, ela tem que dizer, eu estou aqui e quero ser ouvida. É esse o papel da mulher atualmente. Muito no bem. mundo. Eu acredito que Muito já bem. foi pior, né, Helena? Já foi. Já foi pior. Sim, né? Agradeço a Deus de ter vindo nesta época que pude ser a provedora do lar, ser responsável pelas coisas Eu que também. aconteciam e dar conta disso, né? E eu acho que a mulher hoje precisa se preparar profissionalmente para não depender de um homem. Se ela tiver um marido ao seu lado, que bom. Que bom. Que lindo. E Aproveite. hoje temos a Delegacia da Mulher, onde ela Sim. se sente mais à vontade de chegar e falar, porque antigamente geralmente eram delegados, geralmente eram homens, né? Trazia aquele constrangimento todo. E não ouviam, né? É verdade. Não ouviu. Outra coisa, o Astrogildo, que eu penso é que a mulher, a mãe solo, né? A mãe solo é aquela que cria os filhos sozinha, né? Ela que sustenta. Então eu digo, eu fiquei aos 47 anos com 3 filhas. Fiquei viúva aos 47, Sim. com 3 filhos. Não trabalhei, fui professora, tanto quanto a Cleia. Na escola mesmo foram 50 anos, depois eu fiz mais voluntário. Eu estou com 80 anos agora e vou te dizer uma coisa. Tá Se muito tiver bem. que entrar na sala de aula, muito bem. eu entro. E eu tenho um projeto em literatura, que é a literatura em sala de aula. Porque eu acho o seguinte, nós ainda somos aquela figura da professora. O professor se eterniza, né? E escritora, mas a professora está ali na pele, não adianta nada. É isso aí. Gente amada, está chegando o nosso momento, nós temos 2 minutos, então. Eu gostaria que vocês usassem as palavras de uma forma que a gente que passe para nossas pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Nesses minutos que nos restam, que são 2. Começo. Pode começar. Então, o que eu tenho para finalizar é dizer que se tu gosta de escrever, se tu tem condições de criar uma obra, seja ela uma ficção ou de poemas, não desiste desse sonho. Não pense em ganhar dinheiro com isso, mas não desiste, porque a recompensa de ver uma obra sendo lida não tem preço. Que maravilha, gente. Nossa amiga Heloísa. Eu, para não dizer as palavras da Cleia, eu só acrescento o seguinte: agrupem-se, unem-se, escritores. Façam do colega, daquele amigo que escreve também, uma fonte de inspiração. Troquem ideias, porque isso nos faz crescer e a produção é muito maior e muito melhor, porque vem a gratificação pessoal nossa. Vamos nos unir, assim como nós temos aqui a Academia de São Lourenço, eu na Academia aqui em Pelotas, o Centro Literário, o Centro de Escritores. Centro de Escritores Lourencianos. Isto, o coletivo de escritores, e assim a gente pode trabalhar unidos. A palavra. Eu só gostaria de dizer que a gente está muito feliz em compartilhar contigo essa 1 hora aqui. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E falar para todo mundo que a nossa coluna Literatura, Poesia e Artes estava ao vivo aqui hoje, então, né? Ao vivo, para a semana, né? Ele está mandando maravilhas, como assisti aqui da amiga também, né? Lá da entrevista que ele fez. Bom trabalho, Jefferson. Muito obrigado. Maravilhoso. As pessoas ficam perguntando, inclusive a Gilda Maria Brzolari tem um grupo grande de meninas, de senhoras que vão para os chás. Esse dia ela disse assim, não, mas está fazendo falta o Jefferson lá. Eu digo, não, ele já está chegando, que o problema fui eu que estive com problema de saúde, mas ele está chegando. Que bom, eu fico muito feliz.
E a gente te diz, então, muito obrigado por esse espaço aqui, né? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado à grande amiga que está ali, a Márcia, né? Está aqui presente também. Eu acho que ela é poeta também, escritora? Sim. Ah, eu percebi pela sensibilidade, pelo jeito que ela nos olha também. E a fonte inspiradora dele, a fonte A musa do A Jefferson. musa inspiradora do Jefferson. A musa. Que maravilha. Então, gente querida, obrigado por tudo. Fique com Deus, se amem bastante e até a próxima segunda-feira. Um beijo e fique com Deus. Obrigada.